falar sobre Santa Dulce e eu não dar uma pitadinha, não falar um pouco. Luane dos Santos Ribeiro, jovem de 23 anos, é natural da cidade de Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Estive lá em 2016, na festa Nossa Senhora da Purificação. Filha de Antônio Luiz e Ana Cláudia, possui 1 ano e 9 meses de formada na modalidade de bacharel em jornalismo, então recém-formada em jornalismo. Também é especialista em gestão em rádio e mídias audiovisuais. No que diz respeito ao âmbito religioso, já exerceu atividades em portais de notícias e rádio. Por 4 anos, contribuiu com a Diocese de Camaçari, Recôncavo Baiano, mediante a atuação na Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da paróquia São Sebastião do Passé. Durante seus estudos acadêmicos, ela realizou essas atividades enquanto estava realizando seus estudos acadêmicos. E para a conclusão do curso, o seu trabalho de conclusão de curso, TCC, em jornalismo, se direcionou a falar sobre a história da vida dos santos a partir da temática, a geografia na contemporaneidade, a história de Santa Dulce dos Pobres, sobre a perspectiva jornalística. Atualmente colabora na assessoria de comunicação da Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim, e no corpo de apresentadores da Rádio Excelsior e Comunicação, rádio da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Então, a Luane consegue unir o campo, a formação jornalística, com toda essa atividade nas mídias católicas. Então, Luane, bom trabalho, a palavra é sua. Maia, por favor, libere o áudio da Luane. Agora pronto. Pronto. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer o convite da Academia Brasileira de Audiologia, na pessoa do irmão André, que me fez esse convite e eu não pude negar, mas também agradecer por estar dando essa oportunidade de uma jovem estar falando sobre essa santa que tanto fez pelo nosso povo baiano. Então, desde já, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos acompanhando e participando desse belíssimo congresso que, desde da manhã, como o irmão André pontuou, está sendo muito enriquecedor, falando um pouco sobre os nossos santos, que é muito bom a gente também buscar esse entendimento, buscar o conhecimento. Pedir ao irmão para começar a passar o slide, por gentileza. Então, como foi dito na minha apresentação, basicamente 1 ano e pouquinho eu me direcionei a estudar a vida de Santa Dulce dos Pobres por meio dos escritos hagiográficos, por meio daquilo que os jornalistas escreveram sobre ela. Em especial, eu destaco a Maria Rita Pontes, que é a sobrinha de Santa Dulce dos Pobres, que também é jornalista, e ela fez um livro sobre Santa Dulce dos Pobres, que durante a apresentação vamos falar a importância que foi esse livro lançado na década de 80. Então, a minha apresentação nessa noite vai se direcionar a visualizar Santa Dulce como um modelo de fé inspirado no extraordinário de Deus. Pode passar. Mas antes de falarmos sobre Santa Dulce em si, eu sinto a necessidade de pontuarmos sobre o tema geral, que é o Brasil precisa de santos, que é essa frase de São João Paulo II, quando ele visitava o Brasil em 1991. O Brasil, essa inquietação de São João Paulo, nos leva a entender que a santidade é sim possível no nosso cotidiano. Ele não fala somente da questão do santo canonizado, mas
um santo do dia a dia, aquela pessoa que na sua realidade, na sua sociedade, no seu dia a dia, ela pode servir, como o próprio Jesus disse, sede santos como vosso Pai é santo. Por isso, preciso pontuar que, de acordo com o teórico Rios, santo é aquele que foi canonizado ou que morreu em estado de santidade, homens de virtude ou de extraordinária bondade. Também o teórico Rocha, ele destaca que o santo, de acordo com a Igreja Católica, que passa pelo processo de canonização, é a pessoa que morreu e está próxima de Deus o suficiente para intervir por meio das orações pelaquela pessoa que se direcionou. Como esse conteúdo também vai ser publicado, está sendo publicado em outras redes sociais, é preciso enfatizar que o culto que a Igreja Católica presta aos santos, que se diz adulia, que é a veneração, não é a adoração. A adoração, só adoramos a Deus e a igreja enxerga o santo como um modelo de vida, um exemplo que nós devemos seguir. Durante a minha pesquisa, quando eu estava fazendo, é, me foi pontuado por alguns teóricos que existem dois âmbitos da santidade. A santidade por vocação, como eu falei, é um chamado que o próprio Jesus nos faz, e a santidade por canonização, que é quando passa pelo processo da causa dos santos, passando pelo reconhecimento, se torna santo de maneira universal. Por isso, nessa noite, vamos nos direcionar a falar sobre Santa Dulce dos Pobres. O nome de batismo dela é Maria Rita de Souza Brito Lopes. Ela nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 26 de maio de 1914. Ela é filha de Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria de Souza Brito e era uma das 5 crianças do casal. Podemos observar que tem um quadro que está destacando quem é Santa Dulce na foto da família. Para quem não consegue visualizar o quadro, ela que está ao lado do pai, que é o doutor Augusto Lopes. Pode passar, por favor. Assim como nós, como podemos perceber que os santos são pessoas comuns, Santa Dulce também recebeu os sacramentos da Santa Igreja. E é por isso que precisamos pontuar que em 1914 ela foi batizada na igreja de Santo Antônio Além do Carmo, em 1922 fez a sua primeira comunhão e em 1932 ela recebeu o sacramento do crisma, perdão. Nessa foto do meio é o momento em que ela estava fazendo a sua primeira comunhão com seus irmãos, ao lado de Augusto e Dulce, que futuramente vinha a ser chamada carinhosamente de Dulcinha. A igreja ao lado é a igreja de Santo Antônio Além do Carmo. Eu destaquei ela porque é algo que precisamos pontuar aqui em Salvador, que quando se visita a cidade, precisamos ter esse olhar também que a cidade se torna um santuário, um lugar santo, porque podemos passar nos lugares onde uma santa também passou, onde outros santos também passaram. E essa igreja ainda tem as atividades paroquiais, ainda existem, as atividades são realizadas e pode ser visitada diariamente ou no domingo. Lembrando que ela fica também ali na região do Centro Histórico. Durante a infância de Maria Rita, ela se destacava pela sensibilidade de ter um olhar direcionado aos pobres e aos mais necessitados. De acordo com relatos, ela fazia da porta dela um lugar de reabastecimento, tanto que há pessoas que dizem que a região ali da casa dela, da portaria, na Rua da Independência, no bairro da Lapinha, salvo engano, ela virou a portaria de Santo Antônio. Ela atendia crianças, ela atendia jovens, ela atendia idosos. E detalhe, ainda sendo apenas uma criança. E as suas tias, Madaleninha, Georgina e Mariazinha, foram as incentivadoras do exercício da caridade. Ela era uma santa que gostava de futebol. Ela torcia para o Ipiranga, o time do Ipiranga, que era um time aqui baiano. E as tias pontuavam que ela precisava se direcionar aos exercícios da caridade, que ela precisava parar um pouco a questão de visualizar o meio mundano
para que ela pudesse se direcionar às coisas que preenchiam a alma. E assim ela fez. E aos 13 anos de idade, ela começou a se decidir por Deus, mediante a sua vocação religiosa. E, diante disso, eu preciso pontuar a importância da família na sociedade, nos tempos de hoje. O quanto a família é tão importante para ter um processo de santidade. É o exemplo que arrasta. Já existe esse ditado popular que diz que é o testemunho que arrasta. E Santa Dulce, ela teve esse exemplo dentro de casa por meio de seu pai, o doutor Augusto Lopes Pontes, que ele não olhava quem ajudar, ele somente ajudava. Ele só buscava e visava ajudar o outro, a quem mais necessitava. E segundo relatos do livro Irmã Dulce dos Pobres, escrito por Maria Rita Pontes, a sobrinha de Santa Dulce, ele acabava ajudando tanto que não ficava nem um tostão no bolso. Muitas das vezes ele voltava para casa ou a pé ou pedia carona no meio da rua. Também preciso dizer que, por meio da sua profissão, ele foi o primeiro a introduzir o Hospital Dentário Infantil da Bahia. E ele se deu também, ele ajudou na instalação do abrigo Aflitos do Povo, no que diz respeito à área odontológica. Então, mais uma vez, eu friso a importância da família como uma base e uma ponte que nos direciona também à santidade, ao bom exemplo. E, diante da sua vivência, Santa Dulce dos Pobres tentou ir para o convento por 2 vezes, sendo menor de idade, aos 13 e aos 15 anos. Ela tomou conhecimento sobre o convento de Nossa Senhora do Desterro, que atuava aqui em Salvador, e ela se apaixonou pela vocação religiosa e buscou estar ali, se direcionar. Mas, infelizmente, por conta da idade, ela não foi aceita. E o pai, vendo toda a motivação, o incentivo que ela tinha, fez um acordo com ela. Disse que ela poderia entrar numa congregação somente após ela se formar em professora. E Santa Dulce assim fez. Ela estudou, se formou, e no momento que estava se preparando para se graduar, o pai perguntou se ela, como é que ela gostaria do anel, como é que ela queria o anel de formatura, que é uma coisa tradicional que ainda existe, né? E ela falou: papai, eu quero ser religiosa. E o pai, como teve que honrar a palavra, simplesmente deixou a filha ir para o convento e, por volta dos 18 anos, ela ingressou na vida religiosa. Por isso, é preciso pontuar as datas no que diz respeito à vida religiosa de Santa Dulce dos Pobres. No dia 15 de janeiro de 1933, ela fez a profissão de terceira franciscana e recebeu o nome de Irmã Lúcia. Já no dia 8 de fevereiro de 1933, ela ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Mãe de Deus, no convento de Nossa Senhora do Carmo, em São Cristóvão, em Sergipe. E eu preciso pontuar que aqui em Salvador, na região da Calçada, ainda existe essa meio que os trilhos do trem, onde Santa Dulce muito usava para ir para o Sergipe, para ir para essa congregação. Então, mais uma vez, repito, Salvador é uma cidade onde existe e onde respira o lugar sagrado, o lugar santo, onde em qualquer meio, qualquer ponto que nós vamos, iremos nos deparar com algum lugar onde Santa Dulce também pôde tocar o solo. E no dia 13 de agosto de 1933, ela recebeu o hábito das Irmãs Missionárias da Imaculada Mãe de Deus e recebeu o nome de Irmã Dulce, que é uma homenagem à sua mãe, que teve como nome, né, Dulce Maria de Souza Brito Lopes, que faleceu quando ela tinha apenas 7 anos de idade. No dia 15 de agosto de 1934, ela emitiu a sua santa profissão de votos simples do noviciado. E no dia 15 de maio de 1937, ela iniciou o segundo noviciado. E em 1937,
emitiu a sua profissão de votos perpétuos. Ainda falando sobre a vida religiosa, essa imagem é da cerimônia da profissão de votos de Santa Lúcia dos Pobres. E é preciso enfatizar que na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, o momento da troca dos nomes, ela que era Maria Rita, passa a ser Irmã Dulce, acontecia entre o fim do postulantado, entre o fim do postulantado, que é a etapa final, com uma duração de 1 ano. Em 1934, Irmã Dulce volta para Salvador. Ela sai de Sergipe e volta para Salvador a fim de trabalhar no Hospital Espanhol, exercendo a função de enfermeira, sacristã, porteira e responsável pelo raio-x. Como ela também era formada no meio pedagógico, ela era professora, em fevereiro de 1935, ela começou a lecionar geografia e história no Colégio Bernadette, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Mais uma vez eu repito, se alguém vier aqui visitar Salvador, vir para a Cidade Baixa, ainda é possível ver um pouco dessas instalações desse colégio, que ainda está aqui na Cidade Baixa, funciona um colégio municipal, salvo engano, mas ainda assim, naquela região ali, é possível ter noção que ali tinha um colégio onde Santa Lúcia dos Pobres lecionava. E seus primeiros atos de cunho social começaram em 1935, onde o seu apostolado rezava com os operários em fábricas, oferecia comida e conseguia remédio para as pessoas que moravam na região dos Alagados, que também é uma parte daqui da Cidade Baixa. E por isso, por esse se desprender e estar ali em favor do outro, do mais necessitado, a imprensa baiana passou a chamar ela de Anjo dos Alagados. Então, quando nos direcionamos a falar Santa Lúcia dos Pobres, o anjo bom do Brasil, o anjo bom da Bahia, o anjo azul dos Alagados, primeiramente foi a imprensa daqui que direcionou esse olhar, esse nome carinhoso a Santa Lúcia dos Pobres, de anjo, porque ela cuidava das pessoas, principalmente daqueles que não eram vistos pela sociedade. E quando eu digo que ela é uma freira à frente do seu tempo, é justamente por conta disso. Naquela época, os religiosos eram direcionados a ficar dentro do convento, fazer pouquíssimas aparições de social, de estar ali ao lado do povo, era bem raro. E Santa Dulce fez totalmente o contrário. Ela ia ao encontro daqueles que mais precisavam e ela tinha um pensamento visionário no que diz respeito ao empreendedorismo, ao que o outro precisava, a ajuda. E é por isso que ela, juntamente com outros parceiros, também se motivaram a olhar para o povo da Cidade Baixa de uma forma totalmente diferente. Ao lado do Frei Hidalbrando Capt e Ramiro Mendonça, Nicanor Santana e Jorge Machado, ela fundou o primeiro movimento cristão operário da Bahia e também a União Operária São Francisco, além de criar o Círculo Operário da Bahia. Toda essa estrutura era direcionada ao encontro dos operários que aqui residiam na Cidade Baixa. Lá, eles faziam um momento de fraternidade e eles também se direcionavam a estar em um momento juntos. Quando eu digo que ela é uma freira além do seu tempo e que, mesmo no cotidiano, ela se direcionava à vivência religiosa, justamente por conta que, quando as pessoas se reuniam nesse círculo operário aqui da Bahia, ela motivava as pessoas a rezarem, tanto que ela era considerada a missionária do Sagrado Coração de Jesus, aqui na Bahia, porque ela fazia com que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles trabalhadores também tivessem um olhar para o seu coração, o seu íntimo, o seu interior por meio da oração.
E ela não parou por aí. Em 1939, ela inaugurou o Colégio Santo Antônio, onde foi na região de Massaranduba, também aqui na Cidade Baixa, com capacidade de 300 alunos. Ela, durante o dia, ensinava para os filhos dos operários. Enquanto os operários estavam trabalhando, os filhos estavam estudando por meio do auxílio de Santa Lúcia dos Pobres. E à noite, esses operários que faziam parte dessa união, desse movimento cristão operário, também estudavam. Então, Santa Lúcia dos Pobres, ela visava não somente a criança e o jovem, mas também o pai e a mãe. Mais uma vez, é Santa Dulce que nos mostra posso pontuar, a beleza da família em si também, ela se formar, ter um pensamento formativo na sociedade. E mais uma vez, ela à frente do seu tempo, quando poderíamos imaginar que uma freira iria inaugurar um cinema, justamente para poder arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para as obras do movimento cristão operário, para também ajudar aqueles que mais precisavam. E em 1945, ela inaugurou o Cine Roma, onde teve apresentações culturais, teve passagens de filmes, e hoje, naquela região ali, o Cine Roma de antigamente, hoje abriga o Santuário Santa Dulce dos Pobres. E quando falamos da vida de serviço de Santa Dulce dos Pobres, como eu pontuei, a vida social dela, a luta social começou em 1935, segundo relatos pontuados, que ela teve um olhar totalmente diferente à sua missão, à sua vocação, por meio de um jovem que tinha 13 anos de idade. Quando ele bateu a porta do ambulatório do Hospital Hospital Espanhol, onde ela ajudava no ambulatório, e disse: Irmã, não me deixe morrer. E ela perguntou para si mesma: mas como é que eu vou ajudar esse menino? Ele sofria de uma tuberculose, ele estava em alta febre, de acordo com os relatos. E ela se questionava: como eu posso ajudar? Ela então se direcionou para um local que se chama Ilha dos Ratos, aqui mesmo em Salvador. E lá ela arrombou uma casa, já que não poderia abrigar ele no convento, arrombou uma casa e colocou ele lá, deu os medicamentos e direcionou uma pessoa para estar de olho nele, no caso. No outro dia, quando ela foi ver o menino, como é que ele estava, se ele já estava bem, mais pessoas necessitadas precisavam da ajuda dela. E ela foi arrumando mais casas, com a ajuda de pessoas, segundo relatos, pontuam que ela arrumou praticamente 5 casas na Ilha dos Ratos para poder abrigar os pobres dela. Então, a autoridade da época chegou, né, e falou assim: irmã, não pode fazer isso. A senhora não pode arrombar a casa dos outros. É uma propriedade particular. E o que ela fez? Ela então saiu com os seus filhos e se direcionou para os arcos da Igreja do Bonfim. Era um ponto turístico na época. E as pessoas, principalmente o prefeito, disse: irmã, mas não pode ficar aqui. E ela, sem saber para onde levar os filhos, ela simplesmente falou: então eu vou para o galinheiro. E com 70 pessoas, ela saiu daqui dos Arcos do Bonfim para o galinheiro do convento, que se localiza aqui no Largo de Roma. É por meio dessa, podemos dizer, dessa autenticidade de Santa Dulce que hoje existem as obras sociais Irmã Dulce, que se direciona a olhar para o outro, aquele que mais precisa. Então, foi por meio de uma frase: irmã, não me deixe morrer, que ela teve essa vocação, mais uma vez firmada dentro do seu coração. Por isso, em 1947, o galinheiro do convento foi ocupado. Ela pediu permissão para a Madre Superiora e 70 pessoas foram abrigadas.
Em 1960, o Albergue Santo Antônio foi inaugurado por meio da ajuda das pessoas, movimentação popular, também doações, e foi inaugurado o Hospital Santo Antônio, o Albergue Santo Antônio, e em 1964, que não parou por aí, Santa Lúcia dos Pobres não fez somente as suas obras aqui, restrita a Salvador. Ela foi para a região metropolitana. Em 1964, foi inaugurado o Centro Educacional Santo Antônio, chamado também de César, onde foi um orfanato, onde as crianças que ela conseguia apanhar nas ruas era levada para lá, para Simões Filho. Atualmente é um centro educacional onde as crianças são direcionadas ao período escolar mesmo. Pode passar. E falando dessa força que ela tinha, mesmo sendo negada diante das autoridades, muitos dos cientistas, a própria medicina, fica se perguntando como uma freira que tinha 70% da capacidade respiratória pôde estar à frente de tanta coisa, como eu pude citar aqui o básico. É inexplicável. A gente apenas se direciona a pensar que é o extraordinário de Deus que movimenta e que impulsiona. Como ela mesma pontua que cada um de nós é um instrumento, um simples instrumento. E eu preciso pontuar aqui que por 30 anos, Irmã Dulce dormia em uma cadeira de madeira. Somente em meados de 1991, por problemas de saúde, ela passou a dormir na cama. Aí você me pergunta, Luane, por que ela dormia em uma cadeira de madeira por 30 anos? Tudo isso foi por conta de uma promessa. Dulcinha, que era a irmã mais, entre a irmã mais nova e a penúltima, ela era muito apegada a Santa Lúcia dos Pobres. E durante a sua gravidez, ela sofreu um aborto e os médicos não acharam em bom tom retirar o feto. Então, poderia ter um grande risco de acontecer uma infecção e a irmã dela acabar tendo complicações por conta disso. Então, Santa Dulce dos Pobres fez uma promessa a Deus, falando que se sua irmã saísse dessa, ela iria dormir o resto da vida dela numa cadeira de madeira. E, de fato, Deus a livrou Lucinha do mal. Lucinha teve mais uma filha, que é Maria Rita, que é a sobrinha de Santa Dulce dos Pobres e atual superintendente das obras, e ela, Santa Dulce dos Pobres, pagou a sua promessa dormindo na cadeira por 30 anos. Pode passar. Mas a vida de santo não era fácil, principalmente a de Santa Dulce dos Pobres. Durante o período de 10 anos, ela sofreu a exclaustração. Ela, por conta dos gastos que tinham os filhos dela, por conta de pagamento de luz, alimentação, remédio, local para estar, para abrigar os filhos dela, o convento passou a ter muitos gastos e passou a ter medo de não conseguir fechar as contas. E diante também da questão das pessoas falarem que ela era uma freira e ela não poderia ficar pedindo dinheiro na rua, não poderia ficar o dia inteiro na rua. Então, por ordem da igreja, ela foi exclaustrada. Ela ainda teve a permissão de estar com o hábito, de permanecer com o hábito e de estar também no convento. Porém, as irmãs que faziam parte desse convento não poderiam mais estar ali, não poderiam residir, somente Santa Dulce. E durante esse período de 10 anos, ela ainda continuou ajudando os pobres, ela ainda continuou estando à frente do Albergue Santo Antônio e suas obras sociais. E, diante disso, eu destaco aqui a fala da própria Santa Dulce dos Pobres diante de uma entrevista acerca da exclaustração. Quando eu virei freira, a minha cabeça estava mais mirada em ajudar os pobres, e naquela época todo mundo estranhava, porque eu vivia o dia todo na rua. O povo falava que não era certo uma religiosa viver o dia todo na rua.
mas eu tinha licença, por escrito, da Madre Geral para me dedicar a essa vida. Interiormente, eu sabia que era isso que Deus queria que eu fizesse, um apostolado direto com o povo. E após esses 10 anos, ela, como uma autêntica professora sobre como viver diante da providência divina, tudo se resolveu e as irmãs voltaram novamente com essa relação do convento. Então, as irmãs voltaram e elas puderam também colaborar com o processo de Santa Dulce. E ela era uma santa que falava a língua do pobre. Ela foi indicada para o Prêmio Nobel 3 vezes. Infelizmente, não ganhou, mas ela foi também uma das indicadas. E ela falava com todo mundo sem restrição, tanto para aqueles que pertenciam à classe mais alta da sociedade, como, por exemplo, os presidentes. Ela tinha uma boa relação com os presidentes, e os presidentes também buscavam ajudar as suas obras como podiam. Eu cito aqui o Eurico Gaspar Dutra, João Goulart, John Kennedy, João Figueiredo e José Sarney. José Sarney está com destaque porque eles dois tinham uma relação muito grande. Tanto que tem uma história do telefone vermelho. Era um telefone que somente Santa Dulce dos Pobres tinha acesso a falar com Sarney, com o presidente, ex-presidente. E quando ela precisava, ela não contava dois tempos, e ela ligava. E ele ajudava como podia, como era possível. E diante disso, ela não se deixava temer. Ah, é um presidente, eu não vou falar, não. Ela simplesmente colocava Deus à frente e como tem uma frase que diz que ela não tinha medo do não, ela lutava pelo sim. E é um exemplo para nós, é um exemplo para o nosso povo brasileiro, que não devemos ter medo dos nãos. Não devemos nos deixar de arriscar por conta dos nossos medos. Mas voltando, assim como ela falava com os mais poderosos, ela também falava com os mais pequeninos. E ela mantinha o mesmo carinho e o mesmo amor. Hoje, atualmente, com o objetivo de manter o carisma de suas obras, foi fundada em 1984 a Associação Filhas de Maria Servas dos Pobres. Também é preciso pontuar que, infelizmente, ela não ganhou os prêmios Nobel, ela somente foi indicada, mas ela foi reconhecida pela revista Isto É como a religiosa do século XX, por conta das suas atividades no que diz respeito à nossa sociedade. E falando de Santa Dulce dos Pobres, eu não poderia deixar de falar sobre os santos encontros que foram realizados aqui em Salvador, aqui na Bahia. Santa Dulce dos Pobres, ela teve dois encontros com São João Paulo II e também com Santa Teresa de Calcutá. São João Paulo II, sabendo da história de Santa Dulce dos Pobres, sabendo da vivência, da luta dela, principalmente dos momentos da exclaustração, ele simplesmente ficou admirado com tudo aquilo que ela fazia, da sua simplicidade. Ela media cerca de 1,42 m, 1,50 m. E, como eu falei anteriormente, ela só tinha 70% da capacidade respiratória. Então, era muito o que ela fazia. Então, o São João Paulo II, daquela forma de incentivar, somente falava, continue, irmã Dulce. E entregou a ela um terço, um rosário. E pode ser conferido, pode ser visto no Memorial de Santa Dulce dos Pobres, que existe aqui em Salvador, no Complexo de Santa Dulce. E o outro encontro é de Madre Teresa de Calcutá, quando ela esteve aqui no Brasil. E Santa Dulce dos Pobres chegou a falar com Madre Teresa para
quando ela partisse, ela morresse, a Madre Teresa pudesse assumir as obras sociais, porque ela tinha muito medo. Quem é que poderia assumir as obras sociais, as obras que Deus me confiou? E Madre Teresa disse que não podia assumir porque ela não se envolvia com ações filantrópicas. Ela não se envolvia com ações que envolvessem dinheiro. Então, Santa Lúcia dos Pobres não teve esse vínculo no que diz respeito a tomar a direção das obras de Madre Teresa, mas ficou em boas mãos, que é a sua sobrinha, como eu falei anteriormente, Maria Rita, que é superintendente das obras sociais Irmã Dulce até a atualidade. Nisso, quando eu falo dos santos encontros, eu preciso pontuar que esses três são os santos considerados que tiveram a canonização mais rápida da história, a canonização moderna, pontuando assim, no que diz respeito à congregação da causa dos santos. Santa Lúcia dos Pobres foi considerada santa aos 27 anos após a sua morte. São João Paulo II, ele é considerado o primeiro, porque foi 9 anos após a sua morte. Então, esses santos encontros possivelmente não foram à toa, né? E no que diz respeito à cumplicidade, né? Mais uma vez, Salvador, aqui na Cidade Baixa, mais precisamente no território da paróquia de Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, é considerado território santo, porque 3 santos pisaram naquela região. E a Bahia quer uma santa. Em 1992, aos 77 anos de idade, Irmã Dulce faleceu. E diante da sua presença na sociedade, foi um momento muito marcante. Milhares, milhares não, mas eu posso pontuar que centenas de pessoas estiveram no funeral e ela que teve seu corpo primeiramente enterrado na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. E após esse momento, as pessoas já começavam a dizer: Santa Dulce dos Pobres, ela precisa ser santa. Precisamos ter essa Santa Dulce dos Pobres. Um exemplo disso é o cantor Roberto Carlos, que após a morte de Irmã Dulce, ele mesmo foi uma das primeiras pessoas a dizer: não, a Bahia, o Brasil precisa reconhecer Santa Dulce Irmã Dulce como santa. Em 2000, o Papa São João Paulo II, diante do poder popular falando que precisava ter uma santa, e diante também das regras de busca da canonização, São João Paulo II nomeou Irmã Dulce como serva de Deus. Diante disso, veio agora a busca por milagres. Precisava ter um milagre que a ciência não pudesse explicar, para que ela pudesse se tornar beata. Então, após isso, vou falar posteriormente sobre essa questão dos milagres, mas em 2011 ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI e em 2019, nos exatos dias 14 de maio de 2019, Papa Francisco disse: Santa Dulce vai ser santa. E em outubro de 2019 foi declarada e canonizada Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira nascida no Brasil e também a primeira santa baiana. Nisso, é preciso pontuar os milagres de Santa Dulce dos Pobres. Reconhecidos pelo Vaticano, foram 2, mas, de acordo com o dito popular, o que as pessoas dizem, relatos, mais de 1.000 milagres foram enviados para o Vaticano. Mas esses 2, o da Cláudia e do maestro José Maurício, foram os que deram posso pontuar assim, o pontapé para que pudesse ser Santa Dulce reconhecida como santa de maneira universal. A Cláudia Cristiane, ela é de Aracaju, mais precisamente de Sergipe. E ela, durante a sua gravidez, foi tudo normal, mas durante o parto, ela teve seu filho, e após ela ter concebido seu filho, ter tido o parto, ela sofreu uma hemorragia gravíssima de 18 horas.
sem parar. E os médicos não sabiam mais o que fazer, não tinham mais aquela. O que é que eu posso fazer? Já estava dando basicamente como um caso encerrado. Até que um padre foi dar extrema-unção e perguntou se poderia deixar um santinho de Santa Dulce dos Pobres. Ele conhecia a busca por milagres, ele conhecia que as pessoas estavam buscando quem tivesse alguma graça por meio da intercessão de Santa Dulce dos Pobres, e ele teve fé, ele confiou e depositou ao lado do leito da Cláudia a imagem de Santa Dulce dos Pobres, o santinho. E horas depois a hemorragia cessou. A ciência não sabe explicar por quê e como, e é justamente por isso que é um milagre. Nisto, por meio desse milagre da Cláudia, ela foi considerada beata. Mas precisava de um outro milagre para ela ser considerada santa. E aí vem o milagre do maestro José Maurício. Ele já tinha mais de 14 anos, mais de 10 anos assim, sem enxergar, por conta de um glaucoma gravíssimo que ele teve. E ele perdeu o nervo óptico. E no ano de 2014, se eu não estou enganada, ele teve uma conjuntivite e que deu fortes dores nos olhos dele e ele não aguentava mais. E ele, da simplicidade que ele tinha, a imagem de Santa Dulce que ele tinha era da mãe que deu a ele. Ele pegou a imagem e passou nos olhos. E a fé que ele teve, ele pediu Santa Dulce que essa dor cesse, que eu consiga ao menos dormir. E Santa Dulce deu muito mais do que somente parar as dores. Ele voltou a enxergar. Para vocês terem noção, ele nunca tinha visto a mulher. Ele tinha casado sem ao menos ver o rosto da mulher. E depois desse milagre de Santa Dulce dos Pobres, a primeira pessoa que ele viu foi a mulher. E até hoje a ciência não sabe explicar. E, além disso, ele não tem um nervo óptico. Então, é algo inexplicável que somente o extraordinário de Deus poderia pontuar. Mas eu também destaco aqui as obras sociais, irmã Dulce, que é um milagre diário que nós podemos ver, podemos alcançar, sabe? Atualmente, eles atendem cerca de 3 milhões de pessoas e eles vivem das doações. Tanto que aproveita aqui esse momento, se vocês puderem doar para as obras sociais Irmã Dulce, o que seja, a quantidade que seja, busquem doar, busquem ajudar para que esse legado de amor e serviço possa continuar. São pessoas que vêm da Bahia inteira, muitas das vezes do Brasil também, e é bem acolhido, sabe? Durante a sua vida, Santa Dulce dos Pobres, ela dizia que esse hospital não deveria fechar suas portas para ninguém e que a pessoa que batesse, ela teria que ser bem atendida. E hoje, até hoje, ainda existe. Costumamos pontuar que as obras sociais, o Complexo Santa Dulce, parece um espaço de acolhimento. Não há quem ande naquele lugar que não sinta a presença do anjo bom do Brasil. E segurando as lágrimas aqui, mas para dizer que Santa Dulce dos Pobres é sim uma vivência que transcende. Não existe aquela pessoa que seja católico, que não seja, que não tenha uma história de amor e de proximidade com Santa Dulce dos Pobres. E encerrando esse momento, eu gostaria de convidar a todos para rezarmos a oração de Santa Dulce dos Pobres, para que ela possa interceder pelas nossas vidas, as nossas famílias, e em especial por esse segundo Congresso Brasileiro de Angiologia. Senhor nosso Deus, lembrado de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos. Nós os pedimos, dai-nos idêntico amor pelos mais necessitados. Renovai a nossa fé
e a nossa esperança. E concedei-nos exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos, missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade mais uma vez. E segurando muito aqui, mas eu não poderia deixar de falar essa frase que eu tomo como um- uma lei de vida para mim, que é a providência divina que mantém, que dirige e que toma conta. A gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. Luane, muito obrigado, parabéns. Realmente, eu sou suspeito, né, para falar um tiquinho sobre Santa dos Pobres. Antes de entrar aqui, primeiro vamos aqui a ter uma pergunta. é, o Renan, ele perguntou: a cena como foi mostrada no filme, o filme Santa Dulce, com uma superior antipática e nada solidária, vivida por Irene Ravache. Foi fidedigna aos fatos, né? Eu acho que naquela época a superiora era irmã auxiliadora, eu cheguei a conhecer lá em Sergipe. Então, você tem essa informação, se de fato o filme foi fidedigno, como foi essa relação com a irmã auxiliadora, que na época era provincial, com a irmã Dulce? Olha, sobre essa parte em específico, eu não sei pontuar sobre. Mas há detalhes do filme que realmente dizem que é verdade, mas sobre essa cena da irmã superior, não sei pontuar se realmente era. Mas, pelos relatos, a gente pode sentir que realmente teve essa meio que uma opressão, né, do Congresso, do Congresso não, da congregação em si, por conta desse desejo de Santa Dulce. Realmente é uma questão complicada, digamos, complexa, porque é, eu convivi com as irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Elas possuem duas comunidades na minha cidade natal, Itabaiana. Hoje eu sempre digo que educação e saúde, na minha cidade, a referência são as irmãs. Elas possuem o Colégio Dom Bosco, um colégio tradicional do município, e a Maternidade São José, onde eu nasci. Daqui a pouco eu conto esse detalhe. E não era carisma das irmãs, aquele tipo de trabalho. Então, a obra de Santa Dulce cresce de tal forma que para as irmãs foi complicado, porque elas tinham uma preocupação econômica, o que é louvável. E, né, o que fazer com uma obra que estava crescendo de tal forma? O Renan falou aqui que não era a irmã Maria Auxiliadora, auxiliadora, mas pelo que eu posso até estar enganado, as informações que eu tenho, tanto por leitura como por convivência com as irmãs, na época da exclaustração, era a irmã Maria Auxiliadora, já falecida, depois ela se tornou diretora do Colégio Dom Bosco, lá em Itabaiana, minha cidade natal. Tem uma outra pergunta aqui também, a respeito do Dom Eugênio. No filme passa a impressão de que a superiora queria expulsar a irmã Dulce da ordem, que isso só não aconteceu por causa da intervenção de Dom Eugênio. De fato, tem essa participação, digamos, muito importante de Dom Eugênio, que na época era o administrador apostólico de Salvador. Você queria fazer alguma consideração a respeito da figura da irmã, da superiora, do Dom Eugênio? Então,
No que diz respeito em relação a isso, como o irmão pontuou, infelizmente a congregação não se direcionava aos trabalhos como a irmã Dulce ela agia. E como eu também pontuei, a congregação ficou com medo, né, por conta da tamanha grandiosidade que as obras estavam crescendo. Então, tinham os custos e elas estavam com medo desses custos, muitas das vezes, exacerbar, porque além da vida, além de custear a vida das irmãs, também tinha que custear os filhos de Santa Dulce. Então, meio que esse momento tem relatos que pontuam que queriam a expulsão dela, que queriam que ela saísse da congregação, mas nada assim que diga pontualmente, que diga realmente que houve isso, né? Mas houve a exclaustração. Para não termos mais nenhuma pergunta, mas agora é um depoimento pessoal do irmão André. Eu sou sergipano, nasci na maternidade, onde alguns anos depois aconteceu o primeiro milagre atribuído à irmã Dulce, o milagre da Cláudia Cristiane, o milagre utilizado para a sua beatificação. A Cláudia Cristiane está nos ouvindo, lá, está nos assistindo lá em Sergipe agora. O padre que pediu o milagre, a graça, foi o padre José Almi, que esteve recentemente aqui no meu mosteiro em São Paulo. Foi o meu pároco, foi o padre que me enviou para o seminário, isso em 2006. Eu tive a graça de participar da beatificação de Santa Dulce dos Pobres em 2011, lá em Salvador. Depois, eu cerimoniei em 2011, 2012, a entronização da imagem de Santa Dulce lá na paróquia São José, em Aracaju, em 2011. Depois, eu dei a ideia ao meu pároco, na época, o padre Jadson, que uma vez que o milagre tinha acontecido em Itabaiana, minha cidade, depois se tornou o título de Itabaiana, a cidade do milagre, é que a paróquia deveria ter uma imagem, uma relíquia de Santa Dulce dos Pobres. Então, o pároco, na época, ele acatou a ideia e me deu a responsabilidade de procurar saber como adquirir a imagem, tudinho, entrei em contato. No dia que a imagem chegou, o padre ligou para mim. Naquela época eu estava saindo do seminário e falou assim: Olha, André, a imagem chegou, a entronização será dia 17 de outubro de 2012, então fique responsável. Aquela celebração eu só não presidi, eu sempre gosto de dizer isso. Mas eu tive iniciativa, entrei em contato com as irmãs que moraram, conviveram com a irmã Dulce, que conviviam na época lá na maternidade de São José. E a Canção Nova foi fazer uma entrevista com essas irmãs, foi fazer uma entrevista com a Cláudia Cristiane, com o doutor Cardoso, que é um médico muito conceituado, conhecido na cidade, que atendeu a Cláudia Cristiane. Depois, a Record fez uma entrevista ao vivo, depois da celebração, com a Cláudia Cristiane e o Padre Almir, fez a cobertura da celebração. Eu fui o cerimoniário da celebração, organizei toda a celebração e naquele momento ali eu estava saindo do seminário, eu estava doente. Em dezembro de 2012 eu saí do seminário, em 2013 eu estava fora do seminário, fui trabalhar e não esqueço nunca. Um dia eu estava na nave da minha paróquia e sempre fazia as minhas orações ao lado da imagem de Santa Dulce. E um dia chegou uma senhora, a dona Lourdes, ela limpava a Capela do Santíssimo, e ela me disse assim: Você trouxe Santa Dulce para cá, para a paróquia. Agora estou rezando para que Santa Dulce te leve de volta para o seminário. Então, aquilo, a sensibilidade do povo de Deus, aquilo me marcou. E eu lembro que depois da entronização, certa vez o Dom Henrique, falecido, que era o bispo auxiliar de Aracaju, ele perguntou ao pároco como foi a entronização, como foi a celebração. Ele falou assim: o André tem créditos com Santa Dulce, né? Era beata ainda. O André tem créditos com a irmã Dulce. E fora do seminário, ele falou assim: peça a Santa Dulce. Assim como ela era devota do Santo Antônio, peça para que você volte para o seminário. E vou vir para São Paulo, para a vida religiosa, depois fui fazer uma experiência na Bahia,
foi contra a minha vontade, e justamente quando foi anunciado a canonização de Santa Dulce, eu estava na Bahia. Eu falei, eu precisava estar na Bahia com o povo baiano para celebrar esse momento do anúncio da sua beatificação, da sua canonização. E nesse período, entre o anúncio e a canonização, eu vim para São Paulo, vim para o mosteiro, que eu queria ser monge, e fiquei na hospedaria, no postulantado, e quando foi feito o capítulo para o meu noviciado, eu tinha comentado que queria muito, e foi interessante que os irmãos que eram da turma anterior à minha, eles passaram 10 meses no postulantado. E quando foi anunciado a data da, da a data do noviciado desses irmãos, eu fiz a conta. Eles tinham ingressado no postulantado em março, iam para o noviciado em abril de maio, março do ano seguinte, 10 meses. Aí eu fiz as contas. Eu fui para o postulantado em outubro, 10 meses, agosto. Agosto, Santa dos Pobres. Eu posso ir para o noviciado no dia dela. Mas assim, eu falei num tom de brincadeira, que jamais esperava que, numa vida monástica, um monge poderia ir para o noviciado de Santa Dulce. Não tem muita, é uma santa da igreja, mas não tem muito, são carismas bem distintos. E o prior, quando ele foi anunciou que a minha aprovação para o noviciado, ele falou: irmão André vai para o noviciado de Santa Dulce. Eu disse: já que o prior falou, quem sou eu para dizer o contrário? Passei, fui para o noviciado de Santa Dulce, ele fez questão de. Na celebração do noviciado, há a mudança do nome. Mas por eu ter o nome apostólico André, não houve a necessidade. E também, quando há mudança do nome, a gente recebe como patrono, agora da nossa caminhada monástica, aquele santo, no nosso nomástico. Ele falou, irmão André, não há necessidade da mudança de nome, mas ele vai receber como patrono Santo André Apóstolo, que é o nomástico dele, e também Santa dos Pobres. Eu sou o único monge que tem dois patronos, todos os outros têm apenas um. Eu, às vezes eu brinco, a minha necessidade é tão grande que eu teve que ter dois patronos. Eu pensava, fui para o noviciado de Santa Dulce, mas não vou fazer a profissão no dia dela. Feito o capítulo para a minha profissão, o prior fez questão de dizer: a profissão do irmão André será 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres. E, para concluir, nós fizemos a solicitação de uma relíquia e não chegava. Depois conseguimos uma relíquia emprestada aqui na paróquia. A profissão estava marcada para as 19h30, umas 3 da tarde, chega a relíquia, direto do Santuário Santa Dulce de Salvador. Colocamos a relíquia para a veneração pública, ali no dia da minha profissão, memória litúrgica dela, e eu fiz, como recebemos uma do santuário e tínhamos conseguido outra emprestado, fiz a profissão com uma relíquia de Santa Dulce no meu bolso, e eu lembro que na homilia da minha profissão, o prior falou assim, o irmão André, que é tão devoto de Santa Dulce, que sempre diz, Santa Dulce nunca me deixou na mão. E eu digo, para concluir, nós não temos uma simples história de devoção, o santo e o fiel, a devoção, mas nós temos uma história de amor. Isso não tenho dúvida. Você chega aqui na minha cela, tem imagens de Santa Dulce, quadros, tudo que eu encontro de Santa Dulce, eu compro, inclusive agora, dia 9 de novembro, aqui em São Paulo, haverá o lançamento do livro sobre as cartas de Irmã Dulce, aqui em São Paulo. Então, quem está nos acompanhando, que é de São Paulo, participe. E, Luane, antes da conclusão, suas considerações finais, Eu o que tenho você tem a nos dizer para esse uma momento? pontuação a dizer, né? É, como o irmão falou em relação à vivência de Santa Dulce, a história de amor, eu me emociono quando eu falo essa frase da providência divina, porque na época que eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão e fazendo fundamentado nos livros dos jornalistas, obviamente eu precisava ter esses livros nas mãos. E na época eu não tinha um tostão, eu não tinha dinheiro nenhum para comprar livro. E tendo contatos, as pessoas falando que eu estava fazendo o TCC voltado a Santa Lúcia dos Pobres,
Surgiu uma oportunidade com uma pessoa que é muito ligada às obras sociais, e essa pessoa ficou sabendo que eu estava fazendo o TCC e me deu todos os livros que eu precisava. Num dia que eu estava em casa fazendo os estudos, o correio bate, e quando eu vejo uma caixa enorme, quando eu abro todos os livros que eu precisava. Então, para fazer o TCC, muitos dos meus colegas disseram que tiveram que gastar para comprar livros, para buscar outras coisas, e eu não gastei um tostão, não tive dinheiro nenhum, porque não tive como, não teve nem necessidade de gastar, porque Santa Dulce dos Pobres providenciou. E mais um exemplo dessa providência é que atualmente na apresentação, o irmão pontuou que antes eu era da Diocese de Camaçari. E atualmente, trabalhando aqui em Salvador, providencialmente, eu estou morando próximo ao Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Então, é ela nos aproximando cada vez mais. E quando o irmão diz que a história de Santa Dulce dos Pobres com seus devotos não é somente uma simples história, é uma história de amor. Porque como ele estava contando na história, na vivência dele, realmente, se vocês que estão nos acompanhando, peça a Santa Dulce. Não importa o que, mas peça que, de um jeito ou de outro, do jeitinho dela, da forma que é, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E é com isso que eu encerro esse momento aqui, falando que busque ter essa amizade com Santa Dulce dos Pobres, porque você não vai se arrepender. Você falou agora do jeitinho dela para concluir essa parte, eu não posso perder a brincadeira. Às vezes eu digo aqui aos meus irmãos que quando alguém pede algo a Santa Dulce, no caso, quando eu peço alguma coisa, ela, como uma boa baiana, chega a Nosso Senhor e diz: Ó meu rei, atende meu nego, e não tem como Nosso Senhor não atender. É uma brincadeira, mas eu sempre digo que há uma psicologia. Quando eu peço uma coisa a Santa Dulce, a coisa é rápida. Alguns santos não, a coisa mais lenta, mais devagar. E a Santa Dulce, como era agitada, era arretada, a coisa é rápida. Luane, Com muito certeza. obrigado pelas suas palavras, sua palestra, ter aceito o nosso convite. Eu posso bater no peito e dizer que lembro que a Mariana olha, ela falou assim, convide a Luane, mas eu, quando ela falou nisso, eu já pensava na Luane para fazer uma palestra sobre Santa Dulce. E nós estamos aqui encerrando agora o nosso primeiro dia do segundo Congresso Brasileiro de Agiologia.